Império de Ogum. Hoje nós estamos recebendo no programa Os Místicos um dos maiores médios que a gente conhece. Ele é famoso, respeitado até pela própria medicina nas cirurgias, nas operações espirituais que ele com seus mentores espirituais pratica no planeta Terra. Ele é uma pessoa procurada por pessoas do mundo inteiro. Mais de 40 anos com a sua vida dedicada ao próximo. Eu falo de Valdemar, que na minha opinião, hoje no Brasil, em cirurgias espirituais, é a maior autoridade. Valdemar, é um prazer tê-lo aqui. Estou muito contente, muito feliz com a tua presença aqui. Muito obrigado também pela oportunidade de nós estarmos presentes e propagar a luz divina e as palavras de Jesus, né? Primeiramente, eu sempre falo ao pessoal que é a cura da alma. Porque se a matéria está enferma, é porque a alma, o espírito, lesou as leis de Deus. Eu sempre falo para eles, para os irmãos, entendeu? Que Jesus veio a este mundo terreno, não foi propriamente para curar a matéria. Ele veio para nos ensinar como nós devemos sermos curados por nós próprios. Porque se a operação espiritual surgindo o efeito, compreendeu? De nada adianta a cura da matéria se a alma não toma como lição. Sim. Então tem que ser os dois em conjunto. Mas Valdemar, quem está em casa te vendo nesse momento está assim, olhando para as tuas mãos, olhando para você e perguntando, mas como? Como ele faz essas cirurgias? Naquele momento que está aquela pessoa ali deitada e você está se preparando para a cirurgia, você sabe que só um milagre vai dar cura à saúde dela. Certo. Qual o primeiro sintoma? O que você percebe? A chegada primeiro da entidade, o quê? A gente sente uma leveza muito grande, entendeu? Ao momento que eu vou dar o meu corpo para as entidades médicas, eu sinto uns fluidos em meu corpo etérico, entendeu? Sim. Então eu sinto uma luz e eu arrepio tudo. Inclusive estou arrepiado, o guia está aqui já. Então eu sinto esse arrepio, entendeu? Então eu sinto aquela luz, entendeu? Então eu sei que eu já estou pronto para iniciar os atendimentos operatórios para a pessoa. O médium Valdemar Coelho vai incorporar o seu mentor espiritual. Agora eu quero continuar que nesse momento você está recebendo a influência do teu guia. Mas naquele momento em que você sente ele vindo, a matéria ela já está leve, que ele vai te pegar para a cirurgia, a tua mão, teu braço, o que você sente? Adormece? Não, eu não sinto mais nada. Mais nada? Antes dele incorporar em mim, eu sinto a presença dele, então dá esse arrepio aqui, essas vibrações. Aí então eu me entrego, eu entrego para ele, eu vejo que vai sumindo o meu corpo, entendeu? Aí daí não sei mais nada. Você não vê mais nada? Aí não vejo mais nada. Você fica completamente inconsciente? Inconsciente. Muitas das vezes, eles deixam eu consciente para ver o que está se passando, entendeu? Porque eles não podem, porque é um desgaste muito grande de ectoplasma, entendeu? Então, às vezes, eles se afastam de mim também, então eles ficam... Dá reflexo. Dá reflexo. Não, mas não abandona a matéria. Não, de jeito nenhum. Exatamente. Pela primeira vez na TV, o médium Valdemar Coelho incorpora o seu mentor espiritual. Nesse momento, o seu Valdemar, ele começa a sentir a aproximação de entidades. Se o mentor espiritual quiser nos deixar alguma mensagem nesse momento, que deixe, por favor. Isto é muito importante para todos nós, porque demos a permissão para nosso médium confabular com você, filho. Para nós é uma grande alegria mostrar para o ser humano como se refere, como é feito as operações espirituais por intermédio de nosso médium, compreendeu? Compreendi. Então, ao diagnóstico, primeiramente nas consultas, não? Nós exigimos que filhos não comam carne, não bebam, não fumam, compreendeu? Aí então, na sexta-feira é um trabalho feito de consultas, certo? É um trabalho feito com consultas. Certo.
E nesse estágio se faz a limpeza no duplo etérico, no perispírito do filho, entendeu? Porque o filho, se ele tem malícia em corpo, é porque a alma lesou as leis do Divino Pai Celestial, compreendeu? Compreendi. Então a limpeza, a preparação desse espírito, dessa matéria, a preparação para que as operações surjam com o efeito desejado. Então, neste momento, o nosso médium não come, não fuma, não bebe, nada. E não come carne de jeito nenhum, compreendeu? Então, ele é limpo em corpo e alma. Então, nós temos a grande prazer, a sensibilidade pura de estarmos presentes com o nosso médium nesses atos de caridade e de amor. Sim. Que o Divino Mestre Jesus introduziu nesse campo espiritual, compreendeu? Gostaria de interromper, eu queria agradecer a Deus por esse momento. Eu acho que é a primeira vez que o médium Valdemar Coelho dá uma entrevista e é incorporado durante um programa de televisão. Nós estamos num momento único, nós estamos num momento de verdade, e eu quero nesse momento agradecer a Deus. E você que está nos assistindo, você é um privilegiado. E eu vou pedir autorização ao mentor espiritual, como se eu fosse uma pessoa leiga como você, eu farei perguntas a ele. Eu vou buscar, eu estou me sentindo todo arrepiado, eu vou buscar do plano espiritual para o plano material a orientação. Eu vou buscar nesse momento no plano espiritual saber como lá eles vivem. Seu nome? Este é Dr. Ludwig von Lisberni Viseira, austríaco, desencanei, capitão médico do exército austríaco. Desencanei-me com uma bomba na Alemanha, compreendeu? Então eu tive, e foi considerado esse meu desencarne como um suicídio, porque eu perdi 2 filhas também com bomba, compreendeu? E então foi me permitido, eu ia para a frente de guerra ajudar os feridos, assim de peito aberto, como querendo me suicidar. E quando eu cheguei na pátria espiritual, foi considerado um pequeno suicídio e não podemos suicidar. Então foi me permitido para que eu volte para o mundo terreno, use este meio para resgatar aquilo que eu fiquei devendo para o mundo espiritual e para o mundo material. É por isso que eu estou aqui. E o Dr. Ikaushi, que é hindu chinês, que é o nosso médium, que é o nosso guia espiritual, ele concede-me, porque ele fala muito raspando a garganta de médium, e ele pede para que eu tome o seu lugar, porque eu tenho expressão melhor, compreendeu, filho? Então isto é importante para todos nós, falarmos da espiritualidade, naquilo que o grande Senhor legou aos filhos de terra, mediunidade espiritual de cura, compreendeu? Porque você sabe muito bem, filho, que existe a doença material e a doença espiritual. O filho apanha a doença espiritual porque ele usa indevidamente as regalias do mundo terreno para o proveito próprio, compreendeu? Ele fere as leis divinas. Então ele tem que pagar esse débito, ele tem que resgatar. Então o que vem no resgate? A dor e o sofrimento. Então é isto que nós chamamos de calma. Quando é calma, não curamos, porque não devemos curar, porque eles devem ficar plenamente nesses estados de vibração para que eles paguem o seu débito para junto à espiritualidade superior. Nós estamos gravando esse programa e eu queria que nesse momento o senhor, para os telespectadores, nos desse uma noção neste momento, neste exato momento que nós estamos gravando. Hoje é dia 19, né? Agora são 16 horas. Como está o plano espiritual neste momento? Triste. Triste. Não neste momento. Não neste momento. Em todos os momentos. Estamos vivendo o fim desse tempo. Fim dos tempos. Fim dos tempos já está se vivendo, já se profetizando no mundo terreno. Agora está neste momento
a santidade de Nossa Senhora Aparecida, que está presente entre nós, abençoando todo o povo brasileiro, compreendeu? Nossa Senhora Aparecida, uma grande santa, uma santidade de uma evolução muito grande para junto ao Senhor. E neste momento, ela abençoa a todos os irmãos que nos estão ouvindo. Que a paz do Senhor reine na terra e na espiritualidade maior. Como humano que sou, se não houver resposta, eu lhe peço desculpa, mas eu vou ser ousado na minha pergunta. Certo. Chico Xavier, no plano espiritual, como se encontra? Quando você fala em Francisco Cândido Xavier, Sim. Você deve falar, ventilar um espírito superior, que como Jesus, como grande ilibado da espiritualidade, veio a este mundo para defragar, propagar a espiritualidade, para ensinar como Jesus legou a Bíblia, compreendeu? Chico Xavier veio com esta grande missão de propagar também a espiritualidade, para que os filhos também possam ser salvos nessa continuidade da sua vida terrena. Chico Xavier é um grande mestre da espiritualidade, certo? E ele está num plano de uma elevação muito sublime, muito espiritual, muito elevada. Vocês, quando precisarem também, como vocês rezam para Santa Madalena, rezam para Santa Gertrude, rezam para Jesus, rezam para Nossa Senhora de Conceição. Vocês podem pedir para o irmão Chico, que ele estará também atendendo aos irmãos presentes. Nesse momento, eu me ponho no seu lugar e eu vou fazer uma pergunta a ele que um humano faria a um médico terreno. Qual a cirurgia mais difícil que a sua equipe, através do médium Valdemar Coelho, realizou no plano terra? A mais difícil são os olhos. Os olhos. É porque ele é feito de uma matéria quinzenada, que nós como espírito, mesmo as mais elevadas autoridades espirituais, não tem consciência, não tem condição de deflagrar, de discernir aquilo que seja os olhos, compreendeu? Sim. Então nós não podemos introduzir quase que nos olhos, mas quando é exteriormente, na parte externa dos olhos, aí assim nós podemos mexer e deve ser curado os filhos. Só mais uma. Posso ou não? Oh, tem todo o direito, filho, tem todo o direito. Nesse mundo moderno que a gente viu filmes como Ghost, outros filmes, a gente vê o momento em que o espírito, ele deixa a matéria para fazer o voo da vida eterna. O momento em que o espírito deixa a matéria, esse momento não poderia deixar de passar em branco, para que você saiba como isso acontece. Quando chega o momento da falência da matéria, que o espírito deixa a matéria, qual o sentimento, qual o sofrimento desse espírito nesse momento? É muito fácil de discernir, filho. Geralmente, a condição que o filho vive na oportunidade que o grande Senhor legou a eles, para que ele, dentro de uma cobertura espiritual, ele use essa dádiva que o grande Senhor legou a ele, para que ele forme uma estrutura de vibração positiva. Então, conforme a andança de espíritos sobre a terra, encarnados, eles lesam, muitas das vezes, as leis divinas. Então, no momento que ele desencarna, se ele for uma pessoa que tributou para ele os princípios evangélicos, que ele viveu dentro de harmonia celestial, ele tem uma passagem amena, uma passagem linda, abençoada. Mas muitos espíritos, como André Luiz desencarnou
Ele levou 10 anos terreno para voltar a ver a família. Ele não sabia que ele tinha desenganado. E muitos espíritos também, como André Luiz, eles viveram essa parte, compreendeu? Então, depende agora um assassino, compreendeu? Um estrupador, um político nocivo, compreendeu? Um político corrupto. Eles vão pagar o seu débito pela condição que eles aferiram ao ser humano, as leis divinas da terra, compreendeu, filho? Compreendi. Porque, então, você deu para compreender, me expressei bem? Perfeito. Então, cada um é aquilo que ele merece. Porque muito o Chico Xavier, ele sabia, ao momento ele saiu de seu corpo, a mãezinha de Chico Xavier teve permissão divina de vir buscar Chico. Chico viveu como uma luz, Chico foi como uma luz. Por quê? Porque Chico, ele premiou para si próprio os princípios evangélicos. A luz que se faz presente do Senhor perpetuou em seu grupo etérico, em sua alma, para Chico Xavier, e como mais os ilibados de outras religiões também, compreendeu, filho? Compreendi. Olha, me expressei bem? Muito, deixou muito claro, nos ensinou como nós devemos de comportar para que quando, olha, você que está em casa, foi uma lição. Esse médium que nesse momento está incorporado, eu vou pedir a ajuda de um dos assistentes do seu Valdemar Coelho que está aqui, só para você saber. Alguns nomes de pessoas que você conhece, que ele incorporado nesta matéria, e com essas mãos que agora eu estou segurando, ele já operou Ana Moser, a Paula do basquete, quem mais? Eu, para mim, filho, e para o meu médio, são todos iguais. Sei. Não tem... Bernardinho, técnico de vôlei da seleção brasileira. Não, é só para... nós sabemos que não há diferença. Nós sabemos que essas mãos é para praticar o bem e a caridade. Quero informar a vocês. Se Ana Moser é uma grande jogadora, se Paula é jogadora, compreendeu? Os filhos que vão lá também têm uma missão no mundo terreno. E eles também, como eles são os dons, por exemplo, Pelé, esse grande jogador brasileiro, ele veio encarnado como preto. Porque ele tinha a missão, Deus, o grande Pai, ordenou que ele viesse a este mundo com essa mensagem maravilhosa e abençoada para deflagrar no mundo terreno as virtudes, porque não importa a raça, a cor, para junto de Deus Pai, Ele dá para todos os filhos as mesmas igualdades e as mesmas condições, compreendeu, filho? Perfeito. Então ele foi um grande mensageiro, como Chico Xavier foi na letra, esse Pelé, como foi em futebol, não? Futebol, não? Então você vê que Deus não escolhe o rico, não escolhe o pobre, não, todos são iguais perante a parte espiritual, porque todos são filhos de Deus, entendeu? Está compreendido? Compreendido. Filho? Muito bom. Muito obrigado. Auf Wiedersehen. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecido. Esse é o momento quando o médium volta, ele volta um pouco fora da sintonia do plano material. Nesse momento o médium ele fica um pouco perdido, ele começa a se procurar para poder se achar. Nós tivemos um momento raríssimo. O Valdemar já fez todos os programas de televisão no Brasil, ele é conhecido internacionalmente. O Valdemar é uma pessoa que todo mundo conhece e pela primeira vez ele vem a um programa de televisão e recebe o seu mentor espiritual. E hoje nós tivemos um momento único que nós temos que agradecer muito, muito, muito. E o final do programa, o término do programa, eu gostaria que o médium Valdemar, neste momento, estendesse uma mensagem, falasse uma mensagem a todo o povo brasileiro, especialmente ao presidente da República. Então eu aproveito essa oportunidade do seguinte: não importa que partido que o Lula seja, quem o Lula é, ou quem é que seja o presidente, todos nós brasileiros, nas nossas orações, temos que rezar para o presidente.
para que ele acerte, para que ele tenha vibração positiva. Fazem isso, irmão. Não adianta nós estarmos lá massacrando, ofendendo o presidente, injuriando o presidente. Não. Vamos todos rezar para o presidente Lula, porque ele é o sustentáculo de uma nação. Se ele errar, é ruim para nós. Se ele aceitar, é bom para nós. Então eu deixo para vocês essas palavras, compreendeu? Que devemos nas orações nossas, os padres, devido todo o povo levantar e fazer com as mãos dadas, fazer uma oração nos nossos lares, compreendeu? Todos vocês, uma vez por semana, reúne a família, faz uma oração para Deus, pedindo para esse país, pedindo para o Lula, pedindo para a humanidade. Vocês vão ver como vai modificar a vibração da terra. Fazem isso, meus irmãos, que vocês vão ver a beleza que irá acontecer de hoje em diante. E para terminar, eu deixo uma mensagem a você, querido irmão. A luz que me aconchega foram as luzes que eu adquiri. Essas luzes eu a tornei em sorrisos, e esses sorrisos eu te digo para ti. Paz e amor.